Então, gente, voltando aqui, tá? Dando sequência aí mais uma parte da aula de neoconstitucionalismo, seguindo aqui no slide 74, democracia. Democracia é um sistema político em que o povo participa ativamente das tomadas de decisões referente à administração de um Estado ou de um país. A palavra democracia vem do grego para governo do povo. Como é de se supor, é a população de um país que participa das tomadas de decisões. Então, o povo participa de algumas decisões. Não obstante, para que um governo seja considerado democrata, ele precisa garantir a igualdade e a liberdade do povo, além do Estado de Direito. A democracia é um sistema político em que os cidadãos podem participar das decisões relacionadas ao Estado direto ou indiretamente. As tomadas de decisões podem ser relativas à escolha de representantes para que decidam em nome do povo sobre assuntos diversos, como a criação de leis. Então, democracia é um tipo de sistema político, o qual o povo participa ativamente das decisões referente ao que é a administração de um Estado ou país. Democracia é um sistema político no qual o povo participa ativamente das decisões referentes naquele país. A palavra democracia, ela vem do grego governo do povo. Como é de se supor, é a população de um país que participa nas tomadas de decisões. A palavra democracia, governo do povo. A população de um país, ela participa nas tomadas de decisões daquele país. Não obstante, para que um governo seja considerado democrata, ele precisa garantir o quê? A igualdade e a liberdade do povo, além do Estado de Direito. O governo, para que ele seja considerado um governo democrata, ele precisa garantir a igualdade e a liberdade daquele povo, além do Estado de Direito. A democracia é um sistema político. Então, a democracia é um sistema político em que os cidadãos podem participar das decisões relacionadas ao Estado, direta ou indiretamente. A democracia é um sistema político no qual os cidadãos podem participar ativamente das decisões relacionadas àquele país, direta ou indiretamente. As tomadas de decisões podem ser relativas à escolha de representantes para que decidam em nome do povo sobre assuntos diversos, como a criação de leis. Então, as tomadas de decisões elas podem ser relativas. Por quê? Por que ser relativa? Porque o povo ele escolhe um representante eleito para que tome aquelas decisões representando o povo. Então, as tomadas de decisões elas podem ser relativas à escolha de representantes eleitos pelo próprio povo para decidir sobre aqueles assuntos políticos, criações de leis e tudo mais. Temos a democracia direta. É um sistema político, como nós vimos, em que o povo, diretamente sem representantes, participa ativamente nas tomadas de decisões de um Estado ou país. Então, nós temos aqui a democracia o quê? Direta. Na democracia direta, o povo, ele, por ser sem representantes, ele participa diretamente das decisões políticas. Então, o povo participa diretamente nas decisões políticas, sem representantes eleitos, nas tomadas de decisões de um país. Quando os cidadãos participam ativa e diretamente nas decisões políticas de um país ou de um Estado, estes vivem em uma democracia direta. As tomadas de decisões são feitas por votações e consultas populares, como o plebiscito e o referendo. Então, as tomadas de decisões na democracia direta, as tomadas de decisões na democracia direta são feitas pelo povo diretamente sem os seus representantes, por votações e consultas populares, como plebiscitos e o referendo. Então, na democracia direta, o povo toma as decisões diretamente sem seus representantes e são feitas por votações e consultas públicas, como o plebiscito e o referendo.
Entretanto, atualmente, não há nenhum país em que a democracia direta seja exercida. A maioria dos países opta pelo modelo democrático de democracia indireta, ou seja, aquela democracia que é representativa. Assim, os cidadãos escolhem os representantes para que tomem as decisões em seu nome. Há um certo consenso de que nunca houve uma democracia direta. Na Grécia Antiga, por exemplo, somente parte da população tinha direito a participar de decisões. Democracia indireta é a democracia representativa, por aquelas pessoas eleitas pelo povo. Consiste na escolha da população por meio de quê? De eleições de representantes para que tomem decisões em seu nome. Então o povo, por votações, escolhe seus representantes e estes representantes tomem as decisões em face do povo. É uma democracia chamada democracia indireta, representativa. Os cidadãos escolhem os representantes por meio de eleições, por intervalos regulares, para que estes votem sobre assuntos para a administração do país em favor do povo. No Brasil, as eleições destes representantes ocorrem a cada 4 anos, mas variam de país para país. Por isso é importante que os cidadãos em uma democracia indireta, representativa, estejam atentos sobre quem escolhem para os mandatos políticos, porque irão representá-los no governo e tomar decisões em seu nome. O Brasil é adepto à democracia representativa, também chamada de indireta ou semidireta. Assim, o povo escolhe representantes mal escolhidos, muito. Cabe ressaltar aqui, que o povo escolhe seus representantes muito mal escolhidos, que exerce mandatos para efetuar as vontades e anseios da população. No entanto, em alguns momentos, os cidadãos podem ser chamados para decidir questões diretamente, através de plebiscito e referendo. Então, aqui, a nossa democracia, ela não é absolutamente indireta. Ela tem uma parte direta e indireta. Por quê? Porque os cidadãos podem ser chamados para participar de questões através de plebiscito e de referendo. A maioria dos países democratas são adeptos da democracia representativa. A maioria dos países democratas são adeptos da democracia representativa. E além do mais, não há um absolutismo em relação ao que é a democracia direta e nem na indireta. E nem na participação ali dos representantes eleitos. Ele não tem a absoluta decisão. Tanto é que o povo ele pode decidir através de plebiscito e referendo. Então, os representantes eleitos não têm essas decisões absolutamente, é relativo também, porque o povo pode participar em plebiscito de referendo também. Já caiu uma questão em relação a esse tipo, que os representantes eleitos, eles têm ali absoluta manifestação de vontade ali para a escolha de determinados atos. Não, porque o povo também pode decidir algumas questões. Pode decidir algumas questões através de plebiscito de referendo. Fica ligado. A maioria dos países democratas são adeptos da democracia representativa. Além do Brasil, podemos citar Estados Unidos, França, Portugal, entre outros. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Então, o artigo 14 da Constituição nos diz o seguinte, que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Com valor igual, o valor é igual para todos. Homem e mulher, o valor é igual para todos. Nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Então, o artigo 14 nos diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Um valor igual para todos. O voto é igual para todos. Mediante plebiscito,
referendo e a iniciativa popular. Seguindo, as características da democracia direta e da democracia indireta ou representativa. Democracia pode ser direta, em que os cidadãos decidem sobre questões relacionadas a criações de leis e orçamento, entre outros, ou indireta, representativa, em que a população escolhe os representantes para que tomem as decisões em seu nome. Temos a democracia direta, que todas as questões relacionadas à administração do Estado, do país, são definidas pelo povo. Neste caso, não há escolha de representantes. Pois a população participa ativa e diretamente nas tomadas de decisões. Já na democracia indireta, também chamada de representativa ou semidireta, a população escolhe seus representantes para que tomem decisões em seu nome. Há eleições para que estes sejam eleitos. Ou seja, a população participa das decisões através de pessoas em que confiam, ou escolhida democraticamente. Seguindo, nem entro nesse mérito. Os tratados internacionais, que já está uma outra questão, gente. A gente já fugiu um pouquinho da democracia, já estamos em aqui em outro papo, em outro assunto. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos têm como fonte um campo do direito extremamente recente, denominado Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é o direito pós-guerra, nascido como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos pelo nazismo. Então, o direito dos humanos está relacionado ao nazismo. Pós-guerra. O direito internacional do direito dos humanos surge assim em meados do século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial e após elas. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e a crença de que parte dessas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos existissem. Conforme Marcelo Novellino, o Supremo Tribunal Federal adotava o entendimento de que todo e qualquer tratado internacional, independentemente de seu conteúdo, tinha o quê? O status de lei ordinária. Então, o STF adotava o entendimento de que todo e qualquer tratado internacional, independentemente do seu conteúdo, tinha o status de lei ordinária. No entanto, consolidava-se a tese defendida no Estado brasileiro por Antônio Augusto Trindade, da professora Flávia, de que os tratados internacionais de direitos humanos teriam a mesma hierarquia das normas constitucionais, por força do dispositivo do parágrafo 2º do artigo 5º da Carta Magna. No entanto, consolidava-se a tese defendida por Estado brasileiro, por Antônio Augusto e Flávia, de que os tratados internacionais de direitos humanos teriam a mesma hierarquia das normas constitucionais, por força no disposto do parágrafo 2º do artigo 5º da Carta Política de 88. A emenda constitucional número 45 de 2004, na tentativa de pôr fim à controvérsia, acrescentou um terceiro parágrafo ao artigo 5º. Tal dispositivo estabelece que, se o tratado ou convenção sobre direitos humanos for aprovado pelo Congresso Nacional com o mesmo procedimento previsto para as emendas, serão equivalentes às emendas. Então, de acordo com a emenda constitucional número 45 de 2004, trouxe o parágrafo 3º do artigo 5º na Constituição, acabando com essa controvérsia aí, se vai ou se não vai, dizer que se o tratado que versa sobre direitos humanos for aprovado pelo Congresso Nacional com o mesmo procedimento previsto das emendas constitucionais, este tratado que versa sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais. A partir de então, os tratados internacionais, via de regras, possuem status de quê? Lei ordinária. Então, via de regra, os tratados internacionais possuem status de lei ordinária. Ponto. Se situam no nível intermediário, ao lado dos atos normativos primários.
Já os tratados e convenções internacionais, que versam sobre direitos humanos, se aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, voltando aqui, questão de prova, gente. Sempre cai, qualquer banca. Tratados internacionais, via de regra, status de lei ordinária. Tratados e convenções internacionais que versam sobre assuntos de direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 do voto dos membros, serão equivalentes o quê? À emenda constitucional. Foi? No histórico julgamento de 3 de dezembro de 2008, preponderou no STF que os tratados de direitos que vierem a ser incorporados no Brasil podem ter valor constitucional. Os tratados de direito que vierem a ser incorporados no Brasil podem ter valor constitucional, se seguirem o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional número 45, que diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O que diz o STF aqui? Que os tratados de direito, não disse que versa sobre direito dos humanos, os tratados de direitos que vierem a ser incorporados no Brasil podem ter valor constitucional. Então, o julgamento aí de 3 de dezembro de 2008 do STF, que os tratados de direitos que vierem a ser julgados, vierem a ser incorporados no Brasil, podem ter valor constitucional, caso sigam a regra do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Seguindo, os tratados já vigentes no Brasil possuem valor supralegal. Tese do ministro Gilmar Mendes, que foi reiterada no HC tal. Votação unânime e ratificada no histórico julgamento de 2008. De tudo se pode inferir no julgamento do STF. Conclui-se o seguinte, que os tratados de direitos humanos acham-se formal e hierarquicamente acima do direito ordinário. Então, os tratados de direitos humanos acham-se formal e hierarquicamente acima do direito ordinário. Essa premissa, no plano formal, nos parece muito acertada. Já o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição nos diz o seguinte, que os tratados, as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, nós temos 2 casas, a Câmara dos Deputados e do Senado, em 2 turnos, por 3/5, importante, 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Os tratados já vigentes no Brasil possuem valor supralegal, tese do ministro Gilmar Mendes, ratificada lá pelo histórico julgamento da STF de 2008. Seguindo, o neoconstitucionalismo. O escopo do presente estudo consiste em trazer a figura do neoconstitucionalismo, movimento recente, historicamente falando, que teve seu surgimento com marcos no cenário histórico no Brasil e no estrangeiro, filosófico, teórico e ideológico. Então, o neoconstitucionalismo, movimento recente, teve seu surgimento com marcos no cenário histórico no Brasil, no estrangeiro, como filosófico, teórico e ideológico. Busca-se, de forma breve e sucinta na presente explanação, indicar as mudanças das características interpretativas, com o surgimento de quê?
do neoconstitucionalismo pós-positivismo para a análise da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais, tomando por base sua valoração, o que possibilitou atrelar a ideia limitadora do poder político e uma eficácia daquela. Com o surgimento do neoconstitucionalismo para análise da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais, tomando por base a sua valoração, o que possibilitou atrelar a ideia limitadora do poder político e uma eficácia daquela. A eficácia da Constituição. Assim, a aplicação da norma deixa para trás a característica meramente retórica do texto, trazendo um modelo inovador normativo axiológico. Um valor normativo axiológico é um valor inovador normativo com valores, que objetiva, sobretudo, concretizar os direitos fundamentais existentes. Então, a aplicação da norma deixa para trás algumas características retóricas, trazendo um modelo inovador normativo axiológico com valores, que objetiva, sobretudo, concretizar os direitos fundamentais existentes, dar eficácia, concretizar os direitos fundamentais existentes. Nem o neoconstitucionalismo entrou em crise com a intensificação do ativismo judicial e nem buscou a segurança jurídica por meio de cartas constitucionais mais rígidas. Na verdade, o neoconstitucionalismo procura estabelecer padrões mínimos de moral no direito, valorizando princípios constitucionais. Então, nem o neoconstitucionalismo entrou em crise com a intensificação do ativismo judicial, nem buscou a segurança jurídica por meio de cartas constitucionais mais rígidas. Na verdade, o neoconstitucionalismo ele procura estabelecer o quê? Padrões mínimos de moral no direito. Padrões mínimos de moral no direito, valorizando os princípios constitucionais. Então, o neoconstitucionalismo, a intensificação do ativismo judicial, não é isso que ele busca, nem a segurança jurídica, nem para que ela seja mais rígida. Mas sim o quê? A verdade, o neoconstitucionalismo, ele busca o quê? Ele procura estabelecer os padrões mínimos de moral no direito. Padrões mínimos de moral no direito. O neoconstitucionalismo busca os padrões mínimos de moral no direito, valorizando os princípios constitucionais. Ele busca os padrões mínimos de moral no direito, buscando o quê? Valorizando os princípios constitucionais. Essa é a ideia do neoconstitucionalismo. Para Pedro Lenza, o neoconstitucionalismo busca não mais apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder político, mas, acima de tudo, buscar a eficácia da Constituição, deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais efetivo, especialmente diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais. Segundo Pedro Lenza, busca não mais atrelar o constitucionalismo que a limitação do poder político. Ele não busca mais o constitucionalismo a ideia de limitar o poder político, mas, acima de tudo, busca a eficácia da Constituição. Então, o neoconstitucionalismo, ele não está nem aí da limitação do poder estatal, do poder político. Ele quer o quê? Ele quer a eficácia da Constituição, deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser o quê? Mais efetivo, especialmente diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais. Para Pedro Lenza, o neoconstitucionalismo ele não busca a limitação do poder estatal, mas busca sim, busca o quê? Uma busca da eficácia da Constituição, que aquela Constituição seja eficaz, deixando o texto retoricamente o quê? Deixando o texto ali mais retórico, passando a ser mais efetivo, especialmente diante de uma concretização dos direitos fundamentais. Busca a eficácia da Constituição para ter uma efetividade nos direitos fundamentais. Para Pedro Lenza, o neoconstitucionalismo ele não está nem aí para a limitação do poder estatal. Ele busca uma eficácia da Constituição para uma concretização dos direitos fundamentais. O neoconstitucionalismo é, como o prefixo indica,
uma nova leitura do constitucionalismo. O tema é, por várias razões, bastante controverso. Muitos teóricos consideram equivocadas as premissas teóricas a eles associadas, e outros as consideram um avanço definitivo da ciência do direito. Assim, pode-se dizer que há quem ame e há quem odeie as premissas do neoconstitucionalismo. E dentre uns e outros há quem ame e há quem odeie o rótulo do neoconstitucionalismo. Apesar de tudo, é inegável que a denominação se incorporou ao léxico da ciência do direito, de modo que é fundamental conhecer o seu significado, daí a proposta. Pretende-se aqui, de forma mais didática possível, explicitar o significado e apresentar um panorama das controvérsias que o envolvem. A influência do neoconstitucionalismo na Constituição. Então, a influência do neoconstitucionalismo na nossa Carta Magna. O novo direito constitucional. O direito constitucional moderno, ou neoconstitucionalismo, foi o responsável pela criação de um novo modelo de direito constitucional, que colocou a Constituição em posição de destaque em vários países europeus, redefinindo seu papel e o papel do direito constitucional em relação às demais normas previstas em seu ordenamento jurídico. De acordo com o constitucionalismo moderno, também chamado de neoconstitucionalismo, as constituições escritas são instrumentos de contenção do arbítrio decorrente do exercício do poder estatal. Mas, segundo Pedro Leza, o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo moderno, ele busca uma eficácia da Constituição para a concretização dos direitos fundamentais. Nunca esqueça isso. Ao juntar ideias de constitucionalismo e de democracia, surgiu uma nova forma de governança e de organização política jurídica, também conhecida nos dias de hoje como Estado Democrático de Direito. Importante aqui esse parágrafozinho. As ideias de constitucionalismo, de neoconstitucionalismo, e de democracia se juntaram. Então, a ideia do neoconstitucionalismo com a ideia de democracia se juntaram, tornando uma coisa só. Então, a forma de governança e de organização político-jurídica, também conhecida como Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? É o neoconstitucionalismo juntamente com a palavra democracia, forma de governança e de organização político-jurídica. Seguindo. A norma constitucional passou a ter status de norma jurídica. A norma constitucional passou a ter status de norma jurídica, com caráter vinculativo e uma efetividade máxima. Então, a norma constitucional ela passou a ter um status de norma jurídica, com caráter vinculativo e uma efetividade máxima. Com o quê? Com o Estado Democrático de Direito. Com o Estado Democrático de Direito, uma forma de governança, uma organização política e jurídica, a norma constitucional passou a ter o status de norma jurídica, com caráter vinculativo, com uma máxima de efetividade, para que direitos fundamentais e garantias individuais, antes nem aí observadas nem efetivadas, ganhassem uma proteção maior e permitisse a criação de mecanismos que viabilizassem a sua aplicação. Então, a norma constitucional passou a ter um status de norma jurídica, com caráter vinculativo e uma máxima de efetividade, para que os direitos fundamentais e as garantias individuais antes esquecidas, não muito observadas, ganhassem uma proteção com afinco, uma maior proteção, e permitisse a criação de mecanismos que viabilizassem a sua aplicação, a sua concretização. No Brasil, a modernização e a transformação do direito constitucional se deu com o advento da Constituição de 88. A modernização e a transformação do direito constitucional se deu com o advento da Carta Magna, que após um longo período de ditadura militar, surgiu no contexto de busca pela defesa e pela realização dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade. Então, a nossa Carta Magna ela busca a defesa pela realização dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, nas mais diferentes áreas, colocando o texto constitucional
como um verdadeiro garantidor desses direitos e acima das demais leis. Então, a modernização e a transformação do direito constitucional, o Estado Democrático de Direito, se deu com o advento da nossa Carta Magna, que busca pela defesa e pela realização dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, nas mais diferentes áreas, colocando o texto constitucional como um verdadeiro garantidor para os cidadãos desses direitos e acima das demais leis. A classificação de Marcelo Neves, a qual, pautando-se no modelo sistêmico proposto por Nicholas Newman, define que a Constituição como um acoplamento estrutural entre política e direito. Um acoplamento estrutural entre política e direito. Nessa perspectiva, a Constituição, em sentido especificamente moderno, apresenta-se como uma via de prestações recíprocas e, sobretudo, como um mecanismo de interpenetração, ou mesmo de interferências, entre dois sistemas sociais autônomos, a política e o direito, na medida em que ela possibilita uma solução jurídica do problema de autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política de problema de autorreferência do sistema jurídico, o qual é denominada de Constituição Simbólica. Então, a classificação de Marcelo Neves, muito aí requisitada pela Banca Search, Marcelo Neves, ele define a Constituição como um acoplamento entre o quê? Entre a política e o direito. Para Marcelo Neves, a Constituição é um acoplamento entre política e direito. Direito e política. Um dá a mão ao outro, política e direito. Nessa perspectiva, a Constituição em sentido especificamente moderno. Para ele, a Constituição especificamente moderna está acoplada aí o quê? A ideia de política e direito. Como um mecanismo de interpenetração entre os dois sistemas sociais autônomos. Os dois sistemas sociais autônomos, a política e o direito, na medida que possibilita uma solução jurídica do problema de autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política do problema de autorreferência do sistema judiciário, o qual é denominada de uma Constituição Simbólica. Então, a Constituição Simbólica está relacionada a sistemas sociais autônomos com a política e o direito. De forma geral, o neoconstitucionalismo, de forma geral, está relacionado ao movimento pós-positivista. O neoconstitucionalismo está relacionado ao movimento pós-positivista, onde existe uma conexão entre direito e moral. Existe uma conexão entre o direito e a moral. Então, para ele, ali tinha um significado, direito e moral. Lá, para ele, é direito e política. No geral, aqui do neoconstitucionalismo, é direito e moral. E a fundamentação constitucional é essencial. A fundamentação constitucional é essencial. Portanto, está centrado na força normativa da Constituição. Está centrado na força normativa da Constituição, que se expande para todas as áreas do direito. Então, de forma geral, o neoconstitucionalismo está relacionado ao movimento pós-positivista. Há uma conexão entre direito e moral. E a fundamentação constitucional é essencial. Está centrado na força normativa da Constituição, que expande para todas as áreas do direito. Há uma valorização dos princípios e da prática interpretativa e argumentativa. Então, uma valorização dos princípios constitucionais e da prática interpretativa e argumentativa. A ponderação como técnica decisória é usada para alcançar a melhor decisão para os casos concretos. A ponderação como técnica decisória é usada para alcançar melhor decisão nos casos concretos, garantindo-se a racionalidade das decisões judiciais e suscitando consenso acerca delas. A busca pela racionalidade das decisões pode ser identificada com a razão prática, já que as técnicas objetivas da ponderação devem gerar as soluções mais adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito, de acordo com a teoria de Robert Alex. A Constituição do neoconstitucionalismo passa a ser o centro normativo. Então, a Constituição, no novo constitucionalismo,
passa a ser o centro normativo axiológico do ordenamento jurídico. Eita, o que é isso? Então, a Constituição, no pós-positivismo, no novo constitucionalismo, no neoconstitucionalismo, passa a ser o quê? O pilar, o centro normativo, axiológico, o centro normativo dos valores do ordenamento jurídico, dos valores que tem a Constituição, passando a ter força normativa e soberana. Então, a Constituição, ela tem os valores ali no ordenamento jurídico, passando a ter uma força normativa, soberana, suprema, a ideia de soberania, uma força normativa em relação ao ordenamento jurídico. Assim, a concretização de suas normas não depende da vontade do legislador ou do administrador, devendo o texto normativo ser obedecido por todos os cidadãos e membros dos poderes. Logo, a Constituição não só os cidadãos devem respeitar, mas sim o poder deve respeitar, o poder estatal, assim como os legisladores, né? O neoconstitucionalismo, constitucionalismo pós-positivista, o novo constitucionalismo, constitucionalismo moderno, deu maior liberdade à atuação jurisdicional. Permitindo que, ao magistrado, inclusive a condução de políticas públicas, quando descumpridos preceitos legais ou constitucionais. O novo constitucionalismo deu uma maior liberdade à atuação jurisdicional, permitindo ao magistrado a condução de políticas públicas, quando descumpridos os preceitos legais ou constitucionais. Temos aqui um exemplo aqui, que o então presidente Bolsonaro, ele indicou para o chefe da Polícia Federal um delegado, só que muito afetivo a ele. Mas o ministro do STF tornou essa nomeação como ilegal e impediu a nomeação desse delegado para o cargo de diretor da Polícia Federal. Está aí, ó. O neoconstitucionalismo deu uma maior liberdade de atuação jurisdicional, permitindo ao magistrado a condução de políticas públicas se descumpridos os preceitos legais ou constitucionais. Logo, a atuação ativa do magistrado nas políticas públicas não necessariamente violará a separação dos poderes. E Bolsonaro disse que ele estava fazendo política. Ele não estava fazendo política. Isso se chama nepotismo. Sei que tem muitos aí, só que não pode fazer isso. É contra a lei, não é moral. Apesar que existe muitos políticos que colocam irmãos, primos, mulher. O que tem de nepotismo no Brasil, gente? Caramba. O conceito culturalista de Constituição. Constituição é a expressão da cultura total. É um reflexo da cultura deste país. É um reflexo da cultura deste país. Em um dado momento histórico. Então, a Constituição ela é a expressão de uma cultura total, um reflexo da cultura do país. Em dado momento histórico, a Constituição é a formação objetiva jurídica da cultura. A Constituição ela é a formação objetiva jurídica da cultura. Cultura total, Constituição total. A Constituição material versus Constituição formal. Questão de prova. Constituição material versus a Constituição formal. Constituição material todas as normas que possuem um conteúdo, uma substância com caráter tipicamente constitucional. Então, material, a Constituição material são todas as normas que possuem um conteúdo, uma substância de caráter tipicamente constitucional. Então, a nossa Constituição traz lá no seu corpo que o Pedro II é uma escola, que deve ser aqui no Rio de Janeiro, uma escola federal e tudo mais. Isso não é norma de substância de caráter tipicamente constitucional. Beleza? Tudo aquilo que tem essência, uma substância constitucional, aquilo que tradicionalmente, historicamente, está dentro de uma Constituição, que são os direitos fundamentais, direitos de primeira dimensão, a organização do poder político,
Ou seja, coisas tipicamente constitucional. Conceito de Carl Schmitt. Tudo que tiver esse caráter, essa natureza de direitos fundamentais, de organização do poder político, faz parte de uma Constituição material, independentemente se está dentro da Constituição ou não. Olha que lindo, né, gente? Então, mesmo não estando dentro da Constituição, mas a matéria ela é tipicamente constitucional, materialmente constitucional, igual é o Estatuto do Idoso. Não é ali, ele é materialmente constitucional. É uma lei infraconstitucional, mas ela tem um caráter material de constitucional. E a Constituição formal, assim como a ECA, Estatuto do Idoso, caráter material, gente, um caráter de Constituição material. Toda norma, mesmo não integrando ali a Constituição, toda norma em caráter formal agora, toda norma que integra a Constituição formal, o texto normativo constitucional, que for aprovada mediante um processo legislativo constituinte. Então, se liga aqui comigo. Isso aqui já foi questão de prova. Conceito formal. É toda norma que integra uma Constituição formal. É o texto normativo constitucional que foi aprovado com aquele processo legislativo complexo. Então, gente, ó, igual aqui no Brasil, né, para você aprovar uma lei, tem todo um procedimento para aprovar essa lei. É um processo legislativo bem complexo, passa pela Câmara, pelo Senado, passa de novo pelo Congresso, ratificação do presidente, volta e vai, e tem que ver se é inconstitucional ou não. Então é um sistema complexo. Então, a rigidez está dentro do formal. A Constituição mesmo rígida, a nossa Constituição é rígida, só que está dentro do formal. Percebe que a rigidez está dentro do formal? O formal em sentido amplo e a rigidez em sentido restrito? A rigidez decorre do formal? Toda norma que integra a Constituição formal, o texto constitucional aprovado por processo complexo. Então, toda norma que integra a Constituição formal, o texto constitucional aprovado por um processo complexo. É aprovado por um processo complexo. Logo aí já tem uma rigidez. A Constituição formal, por si só, ela tem uma rigidez. Então, ó, a Constituição formal, por si só, ela já tem o quê? Ela já tem uma rigidez. Ficou meio que analfabeto porque eu estou no mouse. Conceito de Constituição. Proteção ao idoso, criança e adolescente, os tratados de direitos humanos, são normas que estão fora da Constituição, mas integram um conceito de Constituição material. Olha aí, gente. A proteção ao idoso, a criança e o adolescente, os tratados dos direitos humanos, são normas que estão o quê? Fora da Constituição, mas elas integram o conceito de Constituição material, porque é um conceito que está atrelado ali à Constituição. Precisa de uma proteção firme, pois se tratam de matérias tipicamente constitucionais, mesmo não estando dentro da Constituição. Ou seja, de direitos fundamentais ou uma organização de poder. Está dentro dos direitos fundamentais. A proteção ao idoso, criança e adolescente está dentro dos direitos fundamentais. É um direito fundamental a proteção ao idoso. E tanto ao idoso quanto à criança, uma proteção fundamental da Constituição. Estas normas não estão dentro propriamente dita da Constituição, mas como a matéria é tipicamente constitucional, por ela ser tipicamente constitucional, ela tem um caráter material e protege o quê? Os direitos fundamentais. Logo, integram o conceito material, integram o conceito da Constituição material, independentemente se está dentro da Constituição material ou não. Ela tem um caráter típico de uma Constituição material, mesmo não estando ali dentro. Então aqui nós temos aqui um organograma de direitos fundamentais e organização política. Aqui está a Constituição no todo. O que é tipicamente formal? Está aqui. O que é tipicamente formal? Ó. Direitos fundamentais e organização do poder político. Constituição material. Constituição formal. Então, voltando lá,
Aqui, gente, é o que é tipicamente constitucional em caráter material, né? Os direitos fundamentais e a organização do poder político. Aqui, o que é tipicamente constitucional, material. Faltou aqui, ó. Acrescenta aí no seu material. O que é tipicamente constitucional, material, ó. Então, nós temos a Constituição como um todo. Essa partezinha aqui dos direitos fundamentais e organização política, ela é tipicamente constitucional material. As outras aqui são a Constituição formal. Nós vamos ver. A Constituição que possui 250 artigos, mais o ADCT, é a formal. Então, a Constituição que possui 250 artigos mais o ADCT é a Constituição formal. Todas as emendas aprovadas, mais os tratados que tratam dos direitos humanos aprovados como emendas, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º. É a Constituição como um todo. Então, a Constituição formal é a Constituição como um todo. Mesmo tendo assuntos que nada tem a ver com o texto constitucional, como eu disse lá o exemplo do Colégio Pedro II, pois passou por um processo formal. Se passou por um processo formal, um processo complexo para entrar dentro da Constituição, está ali na Constituição formal. Textos que são atipicamente constitucionais. Colégio Pedro II, lá no artigo 242, parágrafo 2º, navegação de cabotagem, o direito tributário em detalhe. Do ponto de vista material, isto não faz parte da nossa Constituição. Constituição aberta. Segundo Canotilho, Constituição é projeto, é dever ser, é aberta, é mutável, adaptável ao tempo e deve ser acurácia na resolução de desafios. Perfeita o conceito de Canotilho. Então, a Constituição é um projeto, é um dever ser, é aberta, ela é mutável, adaptável ao tempo e deve ter acurácia na resolução de desafios. Segundo Canotilho, a nossa Constituição é um projeto, é um dever ser, ela é aberta, ela é mutável, adaptável ao tempo e deve ter acurácia na resolução de desafios. A Constituição dirigente, uma sociedade aberta. A Constituição dirigente, uma sociedade aberta. A Constituição aberta, ela deve ser o quê? Uma Constituição modificável, atualizada com o tempo. Não deve ficar presa a uma circunstância histórica, para ter uma visão futurística. A Constituição precisa ser aberta para ser modificada ao seu tempo e cumprir sua função de vencer os desafios de cada momento histórico. Importantezinho aqui o conceito de Constituição aberta, tá, gente? Ela é um projeto, é dever ser, é aberta, é mutável, tem a ideia de mutabilidade. Então, a Constituição aberta ela deve ser modificável, atualizada com o tempo. Então, a nossa Constituição ela é aberta, ela é modificável, ela é mutável com o tempo. Não deve ficar presa a circunstâncias históricas, mas sim deve vir acompanhando o tempo. Para ter uma visão que é futurística, a Constituição ela precisa ser aberta para ser modificada com o tempo e cumprir sua função de vencer os desafios de cada momento histórico. Uma Constituição aberta, em primeiro lugar, seria uma Constituição que deixa certas questões intencionalmente não regulamentadas, para permitir um espaço de livre discussão, uma decisão e configuração das forças políticas. Essa é a perspectiva de Hess, para quem a vida que ele a quer ordenar é uma vida histórica, e abertura e completude seriam necessários para a constante atualização da Constituição. Constituição aberta. Em primeiro lugar, seria uma Constituição que deixa certas questões intencionalmente não regulamentadas. Então, ela deixa aquelas questões ali em aberto, para que futuramente sejam regulamentadas, para permitir um espaço livre de discussão, né, de acordo com a modernidade, com decisão e configuração das forças políticas. Essa é uma perspectiva de Hess para que a vida que ela quer ordenar é uma vida histórica, e a abertura e completude seriam necessárias para a constante atualização da Constituição. Então,
A Constituição aberta ela é necessária para uma constante atualização da Constituição e deixa alguns preceitos válidos para que intencionalmente sejam regulamentados de forma de discussão livre. Constituição simbólica, segundo Marcelo Neves, função de hipertroficamente simbólica e a insuficientemente concretização das normas. Então, vamos ver. Ele olha para a Constituição e vê como símbolo, como uma série de comandos, série de normas, para que, ao mesmo tempo, não tenha concretização de todos esses comandos ditos pela Constituição. Então, ele olha para a Constituição, ele vê como um símbolo. Por que ele vê como símbolo a Constituição? Porque ela tem uma série de comandos, uma série de normas, que ao mesmo tempo, essas normas não têm uma eficácia que deveriam ter. Essa é a ideia da Constituição simbólica. Ela tem vários comandos, tem várias normas, só que não todas são eficazes, não têm a efetividade que deveriam ter. Ou seja, ela está ali como símbolo. Temos como, por exemplo, a isonomia dita no artigo 5º, inciso 1 da Constituição, que é insuficiente a concretização das normas, pois ainda existe muita desigualdade no país. Isto é uma afirmação simbólica, para afirmar valores, mesmo que não seja agora, mas no futuro vão poder brigar por este direito. Ou seja, mesmo ainda no século XX, no século XXI, estamos aí em 2020, ainda não tem essa isonomia completa ainda, de forma eficaz, de forma efetiva na nossa Constituição aí, e na nossa sociedade, no nosso país. Há muita desigualdade. Demonstrar a capacidade de ação do Estado, ou seja, coloca algumas normas na Constituição que o Estado não poderá cumprir. É uma prestação de contas dos partidos políticos no artigo 17, inciso 3. Não existe material humano ou fôlego de uma estrutura para a justiça eleitoral cumprir essa função com afinco, com rigor ao pé da letra. Não consegue avaliar tudo aquilo que realmente é gasto como que deveria ser. Infelizmente, né, mãe? Porque a corrupção reina no nosso país. Então, demonstra aí, temos um exemplo da capacidade de ação do Estado, que coloca algumas normas na Constituição, mas não são eficazes. Não tem aquela concretização efetiva. Podemos citar aí a prestação de contas dos partidos políticos. Gente, o que tem de caixa 2 aí, de nego roubando um outro, não está no gibi. Eu dou um exemplo aí de um partido político, para ter os candidatos ali, precisa ter 70% de um gênero e 30% de outro gênero. Então, o que acontece? A maioria é masculino, 30% feminino. Então, o que acontece? Pega qualquer pessoa do gênero feminino a se filiar ao partido. Para quê? Para que entre aqueles carinhas ali, ó, fechadinhos ali, ó, e a mulher, hoje em dia, a Constituição dá a ela, o partido político, um valor. E nem quero entrar nesse mérito. Vamos lá, seguindo aqui. Entretanto, está no texto para poder coibir alguns comportamentos e que o Estado irá punir caso pegue algo que dê errado nas contas. Cria um ônus muito grande para o Estado. Outro exemplo é a atribuição da Polícia Federal para fazer o patrulhamento das fronteiras. É a atribuição da Polícia Federal. Só que não tem material humano. A nossa fronteira é muito grande, a Polícia Federal não dá conta. Mesmo o Exército ali, em parceria com o Exército, não dá conta. Os Estados Unidos têm uma fronteira enorme, com muitos recursos tem mais recursos que o Brasil. Imagine, está dando exemplo dos Estados Unidos. Tem uma fronteira enorme. O material humano da polícia deles é muito maior, tem muito mais recursos. Eles não dão conta. Imagina aqui no Brasil que a fronteira é muito mais ainda maior do que os Estados Unidos. Não vai dar conta, não é eficaz, não é eficiente. Mas está na Constituição para demonstrar a capacidade de ação do Estado. Mesmo que não é eficaz, não é eficiente, não tem aquela concretização efetiva, mas está ali na Constituição porque algum dia pode ser eficaz. Pois alguns comportamentos podem ser coibidos. Já que consta na Constituição, quem sabe que no futuro consiga, mas está no texto constitucional de forma simbólica. Está no texto constitucional de forma simbólica. Outro exemplo é o SUS. Sistema Único de Saúde, copiado do sistema inglês. Lá eles gastam muito mais que o Brasil. Aqui sabemos que a saúde é o quê? Sem comentários. Mas está na Constituição, para que as pessoas briguem na justiça por uma saúde melhor, para um país melhor. Esta é a função simbólica de colocar essas coisas na Constituição, para que as pessoas briguem de forma justa, de acordo com o texto constitucional. Entendeu aqui a forma simbólica da Constituição?
Então, gente, fica ligado no canal. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever, que a aula está muito